E aí, tomou aquela água? Foi rapidinho no banheiro? Estamos de volta aqui para falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. A gente já viu os aspectos gerais dela, tá certo? E vimos até uma questão, para você ver que caem, mesmo assuntos que parecem mais abstratos. Eu vou tentar aqui esmiuçar ela pensando que existem pessoas que fizeram o curso de Direito e pessoas que não fizeram, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível para que a gente possa chegar juntos onde a gente tem que chegar, que é entender as diretrizes gerais dessa lei para a gente poder responder as questões. As questões, elas vão no detalhe, mas como essa lei tem uma ideia, uma ideologia, então a gente, entendendo isso que a gente está fazendo nessas aulas, a gente consegue acertar a resposta, tá certo? E é para isso que a gente está aqui, para você acertar a resposta. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar dos objetivos da lei. Os objetivos estão na própria lei. É legal você ter sempre a lei do seu lado, tá? Não importa a aula que você esteja assistindo, está falando de alguma legislação qualquer, fica com ela aí impressa do seu lado, ou, porque aí você anota, né? Se for impressa, você anota. Ou então você deixa numa janela aí alternando, tá certo? Aqui eu trouxe para você para a gente ler junto, ó. O artigo 1º da Lei 13.146 de 2005 fala dos objetivos, que é o item 4. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Tá certo? Qual o objetivo da lei? O objetivo da lei é dar tratamento igualitário a todas as pessoas. O objetivo da lei é que a pessoa portadora de deficiência física e a pessoa que não porta deficiência física possam as mesmas coisas. Eu não porto deficiência física. Eu tenho acesso a certos locais, a certas informações, a certos cargos públicos ou privados. Então, o que a lei faz? A lei tenta criar mecanismos e cria, em muitos casos, para que a pessoa portadora de deficiência física possa acessar os mesmos locais, as mesmas informações e os mesmos cargos públicos e privados que eu. Tá certo? Então ela vai em todos os lugares, ela atinge todos os âmbitos da vida nossa, da nossa vida pública e da nossa vida privada. A lei fala muito em inclusão. Aqui mesmo tem a palavra inclusão aqui no começo e tem a palavra inclusão aqui no final cliquei aqui, como é que aí, palavra inclusão no final. Mas não é inclusão a ideia. Muito obrigado. Ele me salvou lá dentro da técnica, meu Deus. A palavra inclusão não é a melhor. Por quê? Eu não estou incluindo ninguém. Eu tenho que dar acesso. Ele já faz parte da sociedade. A pessoa portadora de deficiência é parte da sociedade. Ela é perfeita, ela é plena, ela é completa, ela porta alguma deficiência, mas enquanto cidadão ela é completa. Entende o que eu quero dizer? E eu vou dar acesso, as 3 palavrinhas, acessibilidade, emancipação, autonomia. Ela precisa poder sozinha fazer tudo o que ela pode fazer sozinha, tá certo? E aí, claro que cada caso vai ter algumas peculiaridades, mas essa é a ideia, dar emancipação a ela, tá certo? Aí vamos dissecar um pouquinho esse artigo 1º aqui. Aí a gente... Fiz aí uma lousa escrita para você, com essa letra maravilhosa minha, treinando anos e anos aí, para a gente poder entender os objetivos dessa lei. E eu pus quadradinhos aí que é para você fixar, se você é visual, você fixa mais rápido com um quadradinho, né? Se você é sinestésico, construa o seu aí. Mas o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é dissecar esse artigo 1º para a gente poder entender. Então você está vendo aí, aqui, ó. Assegurar, promover. Assegurar, promover o quê? Tá aqui embaixo, em igualdade de condições, não é isso? O quê? O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Para quê? Para a inclusão social e cidadania. Tá, muito bonito tudo isso, Cadu. Isso é lindo, maravilhoso. Mas como é que isso acontece? Bom, a lei não parou por aí. Eu quero que você entenda que a lei não parou por aí. A lei ela é longa, tem 127 artigos. E ela vai lidar com isso na prática. Ela vai fundo nessa questão. Mas ela tem que trazer essa ideia geral para que a gente possa entender qual o objetivo dela, para que ela existe. E que cada dispositivo dela tem que atender a isso que a gente colocou ali. Ó. Assegurar a promoção da igualdade de condições. Então a gente
precisa pensar em tratamento igualitário sempre, sempre, sempre. Para que a pessoa portadora de deficiência física, como você está vendo aí, exerça o quê? Todos os direitos e todas as liberdades fundamentais para que ela possa estar incluída na sociedade e seja cidadã. Aí a palavra inclusão faz sentido. Por quê? Porque já que ela não tem acesso a todos os locais, ela não está incluída. Mas fomos nós que tiramos ela quando construímos uma cidade onde ela não consegue se locomover, um sistema de informações onde ela não consegue penetrar, cargos que não aceitam pessoas portadoras de deficiência, entende? Eu não estou falando de especificidade técnica do cargo, tá? Mas, regra geral, qualquer cargo público ou privado precisa comportar pessoas portadoras de deficiência, porque isso é inclusão social, isso é exercer a cidadania, ok? Bom, esse é o objetivo da lei que a gente acabou de ver aqui. A gente ainda tem no slide anterior o conceito de deficiência, para a gente poder entender de quem que a gente está falando. Isso é fundamental para a gente poder entender todo o resto da lei. Vocês percebem que a gente ainda está numa parte introdutória. O conceito de deficiência está no artigo 2º, tá? Vamos pôr aqui, artigo 2º da lei. Se você quiser dar uma olhadinha aí, diz o quê? Que é aquela que tem impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser físico, esse impedimento pode ser mental, esse impedimento pode ser intelectual, esse impedimento pode ser sensorial. Claro que cada impedimento vai ter consequências diferentes na vida dessa pessoa portadora de deficiência física, tá certo? Mas a lei abraça todos os tipos de impedimento. E ela fala em impedimento para que a gente possa criar aberturas, para que a gente elimine isso que está impedindo essa pessoa de acessar os lugares, tá certo? Tanto que ela fala aqui, ó, com uma ou mais, essa palavra é muito importante, tá? Essa palavra tem caído muito nos concursos, eu quero que você se atente demais a ela. Barreiras, deve cair no seu também, viu? Tá caindo em todos. Que possa, uma ou mais barreiras, que possa ou mais que possam, né, obstruir sua participação efetiva na sociedade, em igualdade de condições. A lei é essa, a ideia é essa, na verdade. Eu uma água aqui. A ideia é essa, que a gente elimine barreiras para que a pessoa viva em igualdade de condições com as demais, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho o rol aqui, aqui já é a avaliação, não. Lá no artigo 2º, não pus aí, mas você vai ler aí então. Tem um rol de deficiências. E aí, esse é um rol exemplificativo, tá? Você vai ler aí. Ele é exemplificativo, ele exemplifica o que é pessoa portadora de deficiência. Mas a gente vai conceituar depois com mais detalhe numa outra aula, mas a gente já vai falar o que é barreira agora. Barreira é tudo que impede essa pessoa de estar inserido na sociedade, impede igualdade com os demais. Por quê? Porque a gente fala em igualdade de condições aqui, tá certo? Então, no finalzinho aí, ó, tá vendo? Se não está em pé de igualdade com os demais, é uma barreira. Barreira é o que impede a pessoa portadora de deficiência de estar em pé de igualdade com os demais. Tudo bem? Estamos juntos, tá claro por enquanto? Quando a gente tem uma atitude discriminatória, e eu estou falando agora de atitude, porque eu estava falando até agora da cidade, dos cargos, né? Mas agora a gente tem que falar das pessoas também, já que a deficiência pode ser intelectual, pode ser sensorial. Quando a gente tem uma atitude discriminatória, nós estamos, que cria limitações. Então, se a nossa atitude discriminatória cria limitações, nós estamos tornando aquela pessoa deficiente. Então, é possível que uma ação sua, que uma atitude sua, torne a pessoa deficiente, entende? Que ela é portadora de uma deficiência, você não vai criar limitações com a sua atitude discriminatória, eliminando ela, criando barreiras para que ela acesse a sua cidadania, ok? Beleza? Bom, mas como é que a gente vai avaliar a deficiência? Como é que a gente vai saber o que é deficiência e o que não é deficiência? Então tá aí, a própria lei traz como será essa avaliação.
E ela diz o seguinte, será biopsicossocial. Então são três coisas aí, né? Biopsicossocial. Então é uma avaliação multidisciplinar e transdisciplinar. Está dizendo aqui, ó, feita por equipe multidisciplinar e transdisciplinar. Multidisciplinar significa o quê? Que nós usamos mais de uma disciplina. Transdisciplinar é que elas conversam entre elas. Então, biopsicossocial são três diferentes, mas que vão ser consideradas também na relação entre si, tá certo? Vai considerar o quê? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do próprio corpo da pessoa, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. E aí diz ainda que o poder executivo, o poder público, né, deve criar instrumentos para que essa avaliação aconteça. Isso tudo, isso está no parágrafo 2º, são os parágrafos aí do artigo 2º, tá certo? Então, segundo o artigo 2º, a gente tem o conceito de deficiência e como a avaliação será feita, tá bom? É isso aí. Existem outros conceitos que tem na lei importantes. Eu separei alguns para vocês. A gente vai começar falando aqui do conceito de barreira, porque para mim é o mais importante, tá? Mas existem outros, tá aqui, tá bom? Existem outros. O primeiro, esse que a gente está vendo agora, é o conceito de barreira. Barreira é tudo que impede o acesso, já falei. E o objetivo da lei é a acessibilidade. Então, se barreira é o que impede acesso, barreira é o que a lei combate. Essa pergunta também pode cair para você, não com essa palavra talvez, mas o que a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física ou a Lei 13.146 de 2015 objetiva eliminar barreiras, tá? Combater barreiras. Qual o nosso objetivo com a lei? Nosso objetivo com a lei é que não existam mais barreiras ou que pelo menos elas venham sendo eliminadas. Aí está dizendo aí para você, está presente na sociedade de forma física ou comportamental. Por isso que eu falei que o seu comportamento também pode ser uma barreira. O modo como você trata a pessoa portadora de deficiência, discriminatório, também é uma barreira, tá certo? Então ela é combatida pela lei. Está nas atitudes ou nos ambientes? É tudo que impede alguém de estar inserido na sociedade, impede igualdade com os demais, ok? O inciso 3º vai trazer possibilidade de barreira. Nós não vamos ler todas aqui. Eu só quero que você saiba, no artigo 3º, no inciso 4º, a gente tem o conceito de barreiras e as classificações de barreiras. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Para você entender que barreira é algo maior do que você podia estar pensando quando eu estava conceituando aqui, tá? E aí é interessante que você se detenha um pouquinho na leitura. As barreiras podem ser urbanísticas, da própria cidade, arquitetônicas, então é dos prédios, né, das casas. Elas podem ser nos transportes, então tanto no sistema quanto no meio. O próprio sistema de transporte pode criar uma barreira, que a pessoa não consegue acessar o sistema, não o próprio transporte, né? Na comunicação e na informação, então qualquer entrave, obstáculo a uma informação também é barreira. Atitudinal, e aí é que eu falo das pessoas, ou tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias, ok? Bom, barreira é um conceito muito importante, tá, gente? Eu peço que você se atente a ele e acho mesmo como tem caído em muitos concursos. Eu fiz uma pesquisa bem vasta sobre essa lei nos concursos em geral, tá? Não estou falando só de TJ agora, mas eu vi o que caiu no último ano, por exemplo, e cai muito a palavra barreira, cai muito essa parte geral dessa lei aqui nos concursos, tá certo? E a gente vai matar essa questão. Bom, você vai estudar, tá indicado aí para você, eu indiquei para você que é o artigo 3º, inciso 4º, você vai ler, é bem fácil de entender isso aqui, tá bom? A gente vai falar de alguns outros conceitos que eu trouxe para você aqui, ó. O primeiro deles é o de acessibilidade. Por quê? Porque é para isso que a lei existe, né? A acessibilidade é eliminar a barreira. A acessibilidade é dar acesso. É tudo que está dizendo aqui. Aqui é a letra da lei, é para você ver como a lei explica tudo direitinho, tá? Então, acessibilidade é isso, é dar acesso,
é eliminar a barreira e você está lendo aí o resto da definição. Desenho universal. Muitas vezes ela vai falar em desenho universal a lei. Desenho universal é um ideal, e a gente precisa entender isso aí, ó. Tem esse conceito que você está lendo aí, importante você ler, mas desenho universal é um ideal, é algo que nós buscamos e ele precisa ser encontrado ou pelo menos continuar a busca para que se chegue nele. Então, quando você lê desenho universal, é um ideal, é o melhor possível para que a pessoa que tem deficiência, portadora de deficiência, acesse a sua vida, né? Às vezes não dá, então é porque é uma coisa de caráter técnico, o desenho universal é uma coisa de caráter técnico. Então a gente fala de tecnologia, é uma coisa, a gente fala de edifício, é outra, a gente fala de urbanística, é outra coisa, a gente fala de comportamento, então é outra técnica. Então são muitas áreas da ciência envolvidas aí. Mas a gente vai buscar sempre o ideal. Construir ambientes plenamente acessíveis é o ideal da lei, tá certo? Construir ambientes plenamente acessíveis. Nem sempre é possível, por isso que eu falei que é ideal, ok? Aí tem alguns outros conceitos que eu separei. Tem muitos ali na lei, você vai ver que eu não trouxe todos os incisos, tá bom? Olha o restinho do conceito aí. Ó, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Na lei vai estar sempre tecnologia assistiva. A gente vai falar disso aqui também em algumas outras aulas. O que é? Vai lendo aí, pode ir lendo aqui o que é o conceito, mas a gente tem que entender que é utilizar todas as tecnologias disponíveis em todas as áreas para garantir a acessibilidade. Em outras palavras, tecnologia assistiva, que é esse conceito que vira e mexe aparece aí, vai aparecer na lei, ela é todo aparato tecnológico que é necessário para a emancipação e acessibilidade do portador de deficiência física, tá? Todo aparato tecnológico necessário para emancipação e acessibilidade da pessoa portadora de deficiência física. Comunicação. Comunicação é outro conceito importante também, que está aí, ó. E aí a gente tem várias possibilidades. Eu vou ler esse aqui com você, porque esse aqui tem mais detalhes, ó. É uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas. Dentre outras opções, tá? Mas ele está falando aqui as línguas, entre outras opções. O Braille, que é o Sistema Língua Brasileira de Sinais, né? O Libras, eu confundindo o Braille com o Libras. Eu li as duas juntas aqui. O Libras, o Braille, né? Então, Libras é de sinais. Braille, né? Que é para leitura de deficientes visuais. O sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, porque tem vários tipos de deficiência visual, né? Então você amplia o caractere para a pessoa ler, e outros tantos que você vai lendo aí, ele vai exemplificando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar acesso, a gente precisa garantir a comunicação, precisa garantir que essa pessoa que porta deficiência consiga acesso às universidades, a gente vai falar depois do direito à educação e tudo mais, consiga acesso à escola desde da creche, tá certo? Então as escolas vão ter que se preparar para isso, o poder público vai ter que se preparar para isso, as empresas privadas também. E, finalmente, adaptações razoáveis, porque são palavras que se a gente não explicar, a gente não consegue entender. Olha só, são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Você precisa adaptar os locais. Você precisa adaptar as pessoas também. Ensiná-las que discriminação é barreira, tá? Então, discriminação é barreira, Cadu? Se cai isso para você? Sim, discriminação é barreira, tá certo? Com isso, nessa segunda parte da nossa aula, a gente termina a visão geral sobre a lei, tá certo? A gente viu agora aqui alguns conceitos fundamentais, além do objetivo da lei. A gente volta nas próximas para entrar um pouquinho mais no detalhe, ok? Até já então!